Olá, boa noite. Terça-feira, 29 de maio. Estamos ao vivo e a partir de agora você acompanha o programa Ponto de Vista. Programa que você já sabe, debate os assuntos que são destaque na imprensa durante a semana. Mas acima de tudo, são de relevância aí para a reflexão da nossa sociedade, do que acontece, do que a imprensa divulga e do que acontece em nossa sociedade, em nosso país. No programa de hoje, vamos falar sobre 3 assuntos. O Dia Nacional da Liberdade de Impostos, que podemos dizer que foi comemorado no último dia 25, na última sexta-feira. E ontem, no mesmo dia em que um contraponto aí, no mesmo dia em que o IBGE divulgou uma pesquisa que uma das maiores preocupações dos eleitores na hora de escolher os seus governantes neste ano é o aumento do consumo de drogas. No mesmo dia, juristas propõem que o porte de droga pode deixar de ser crime para os usuários. E para debater esses assuntos, eu recebo o advogado Rodrigo Coelho. Ele é formado em Direito pela UFSC, especialista em Direito Previdenciário, também é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santa Catarina e OAB Joinville e jovem empreendedor. Rodrigo também atua na área do comércio lojista e já foi presidente da CDL Jovem entre 2010 e 2011 e também é coordenador, em Joinville nós temos aí o dia do feirão do imposto, também é um dos coordenadores e vai estar falando um pouquinho para a gente sobre esse dia sem impostos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Débora. Boa noite, Charles. Boa noite, pessoal que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui na TVBR. Obrigada pela sua presença. E recebo também, claro, sempre um colega da comunicação, e o Charles atuou aí por algum tempo na Rádio Mais FM, fazendo comentários políticos. Charles Henrique Voss é cientista social, formado pela Univale em 2009. Ele acabou de concluir o seu mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela UFSC. Já atuou na Prefeitura de Joinville e também na iniciativa privada, como docente e também como docente na iniciativa privada. De 2010 a 2012, atuou no Departamento de Jornalismo da Rádio Mais FM, com comentários diários aí da nossa cidade e também comentários políticos. Atualmente, ele é consultor em planejamento urbano para prefeituras de Santa Catarina. Boa noite, Charles. Boa noite, Débora. Boa noite, Rodrigo. E boa noite também a todos os nossos telespectadores em casa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E olha, na última sexta-feira, você deve ter acompanhado pela imprensa, foi super divulgado, dia 25 de maio, foi, podemos dizer, comemorado o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. É isso mesmo, onde essa data foi estabelecido como Dia Nacional da Liberdade de Impostos. A data foi escolhida porque desde o início do ano, para você ter uma ideia, nós só trabalhamos para pagar taxas, impostos e contribuições. Para se ter uma ideia, desde o dia 1º de janeiro até o dia 25 de maio, última sexta-feira, os brasileiros pagaram 600 bilhões de reais em impostos, o que representa, pasmem, 4 meses e 25 dias de trabalho, do seu trabalho diário. E esse é o nosso primeiro tema. O fato de aí postos de combustíveis, restaurantes e supermercados venderem produtos com descontos em protestos contra o peso dos impostos que ainda temos no Brasil, um dos países com a maior carga tributária do mundo, pode sensibilizar, será, de alguma maneira, nossos governantes ou fazer com que a população sinta no bolso essa diferença quando vai ao posto de gasolinas na próxima quinta-feira, Joinville estará fazendo um posto de combustível, estará reduzindo aí o seu imposto, tirando o imposto para abastecer o carro. E eu quero saber dos meus convidados, de um modo geral, vocês acham que essa mobilização toda que aconteceu em várias cidades, em Joinville, estará acontecendo na próxima quinta-feira, é uma maneira de sensibilizar os nossos governantes ou de que a sociedade faça uma pressão ainda maior para que a gente tenha aí uma redução de carga tributária? Rodrigo, eu começo com você. Perfeito, Débora. Como você falou, até dia 25, na última sexta-feira, quase 5 meses do ano, a gente apenas, entre aspas, trabalhou para pagar os tributos, como você falou, imposto, taxa e contribuições de melhorias, né? Essa data não foi escolhida por acaso, que representa, na verdade, 40% do ano em que a gente trabalhou. A partir de agora, a gente começa, entre aspas, a ganhar o nosso dinheirinho e deixa de pagar os tributos que todos pagamos no dia a dia. E a forma utilizada pela CDL Jovem de Belo Horizonte já há 7 anos, e aqui em Joinville já há mais de 10 anos pelo Núcleo de Jovens Empresários da ACIG, nós aqui escolhemos a forma da gasolina, que é um bem que
por mais que a pessoa não tenha o seu veículo de locomoção, no caso moto ou carro, mas utiliza do ônibus, né, de algum outro meio de transporte, ou vans mesmo, e que influencia, de um modo geral, em toda a rede, né, de contribuição, no caso de alimentos, e mesmo transporte escolar, tudo influencia devido ao uso da gasolina. E na gasolina, 35% do valor dela é imposto. Então, na próxima quinta-feira, a gente convida as pessoas que estão nos assistindo a essa forma de protesto. Na verdade, como você falou, são duas as tentativas. Não só conscientizar a população de que quem paga é ela, o comerciante, no caso o lojista, apenas repassa o que lhe é cobrado pelo governo, e também pressionar que os governantes que deem andamento, né? No Congresso Nacional, a tão falada reforma tributária. Até a presidente Dilma e o Charles, que é especialista na questão de mobilidade urbana, está em discussão na mesa dela, lá no Congresso, entre o Ministério, de desonerar a folha, o custo do diesel, né, no transporte coletivo. Porque a questão de incentivar a redução do IPI ou de outros impostos, no caso do carro, vai incentivar cada vez mais a compra do carro e cada vez mais a mobilidade urbana fica complicada, né? E não incentiva o transporte coletivo, que é a grande discussão. É contraditório, né, Rodrigo? Exatamente. E, Débora, eu creio que essa discussão toda, ela não precisaria acontecer se na casa, né, o cidadão que está nos escutando agora, nos vendo, ele tivesse um hospital bom, uma educação decente em tempo integral, se tivesse o asfalto não esburacado, que tivesse uma pavimentação decente. Nós estamos discutindo isso, Rodrigo, conscientizando a população de que muito tempo do nosso trabalho é convertido para pagar imposto, porque o Estado, a Prefeitura, o governo, a União, ela não dá as condições devidas. Não fazem o dever de casa. Isso, nós estamos pagando o imposto para ter esse retorno. Como nos países da Europa, muitos deles, a carga de impostos é altíssima, só que o governo dá o retorno. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos isso e cabe às entidades, à imprensa, no caso, ficar martelando em cima desse assunto para conscientizar e cobrar da Prefeitura, do Governo do Estado, as melhorias que nós devemos ter. Mas, de um modo geral, vocês não acreditam que a sociedade como um todo ela deveria ser mais ativa e cobrar mais, porque se paga muito imposto e a gente percebe, quando eu falei, o Rodrigo é coordenador aí, as pessoas sentem a diferença no bolso, né? Então acaba sendo um dia em meio a 365 dias do ano. O que, na opinião de vocês, as pessoas poderiam fazer para cobrar mais os nossos governantes e para que a gente, de repente, tenha aí realmente a nossa reforma tributária votada, porque a gente sabe que as coisas andam muito lentamente. Esse é um ano propício, né, Charles? Tem eleição. Eleições começa por aí. Começa o Charles, que é um grande, vamos dizer assim, blogueiro e tuiteiro. Também é uma forma interessante, inteligente de mobilizar as pessoas. A internet hoje elegeu-se presidente da República, caiu-se ditador em alguns pontos do mundo. As manifestações contrárias às grandes crises na Europa, na Grécia, na França, foram feitas muitas das coisas através da internet. É um modo de mobilizar. A eleição agora, o DLI, que será feito um abaixo-assinado, né, nesse mesmo dia, que será levado ao Congresso Nacional em apoio à redução da carga tributária e andamento ao projeto que está em andamento lá, o Congresso Nacional já há um bom tempo para reduzir a carga tributária. Enfim, são várias as iniciativas que podem ser feitas, né? Mas o Charles, com certeza, pode contribuir também de alguma ideia. Né? O que nós temos que levar em conta nisso tudo é que a população precisa ser conscientizada. Essa mobilização, ela é importante porque vai mostrar para as pessoas um cenário que no trabalho delas, no dia a dia, na correria, elas não percebem, elas sentem no bolso, mas não percebem nos mínimos detalhes o que está acontecendo, a toda a estrutura tributária do país, que não é fácil de entender. Não vai ser nesse programa, num outro programa, é muito complicado entender a estrutura tributária do país. Até porque não ser um imposto que se paga, não é só em cima do combustível, é em cima de qualquer produto que você consome, da água, do leite, enfim, tudo que a gente compra se paga muito, né? E também isso tudo se reverte, como eu falei antes, para as ações do poder público. E, infelizmente, as nossas cidades, elas vivem um caos e, muitas vezes, políticas desconexas de tributação. Por exemplo, como o Rodrigo falou agora há pouco, o governo ele quer desonerar
os impostos do diesel para transporte público, mas em contrapartida ele aumenta, quer dizer, ele diminui os impostos dos automóveis particulares. Então ele quer melhorar a mobilidade urbana de um lado e do outro ele piora. Tudo isso numa discussão tributária muito forte que envolve o nosso país. Nós precisamos da reforma urgente, mas como ela é extremamente complicada, aqui estão os juristas, os advogados que entendem melhor dessa área, mas a estrutura do poder, para mudar, para fazer alguma reforma no país, nossos 513 deputados e 81 senadores, é muita gente para conversar e poder negociar algo. Nós temos aí várias outras reformas que dariam outros programas, outros debates, como reforma política, entre tantas outras que acabam não saindo do Congresso Nacional. Mas a gente vai dar uma paradinha agora e no próximo bloco a gente volta falando aí de um tema polêmico, com as mudanças do novo Código Penal brasileiro. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, então não sai daí, a gente volta já já.